T-News, edição estadual. T-News. Olá, bom dia, eu sou Marely Martins, está começando a nossa edição estadual do T-News deste sábado, 18 de março de 2017. E nesta semana, a movimentação foi grande na política, principalmente em Brasília, por conta dos nomes enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal nas investigações da Operação Lava Jato. Todos os partidos sendo citados, a situação da política está cada vez pior. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o deputado federal João Arruda, do PMDB, aqui do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Um prazer muito grande estar com você e todos os ouvintes da Rádio T. Deputado, uma semana bastante complicada em Brasília, principalmente por conta da lista das delações da Odebrecht, mais nomes envolvidos e a situação pega todos os partidos, né? E o PMDB não é diferente, e o senhor está defendendo a saída do senador Romero Jucá, que é o presidente nacional do partido. Mas, basicamente, essa saída que o senhor está defendendo tem a ver com o fato do senhor ser o vice-presidente, aí o senhor assumiria o partido, ou é por conta das acusações mesmo, deputado? Não, eu me coloco à disposição para ajudar o PMDB em qualquer função. Nós temos grandes nomes no partido que poderiam assumir a responsabilidade de presidir o PMDB. Como é o caso do ex-senador Pedro Simon, como é o caso de deputados atuantes, responsáveis e que têm uma posição lúcida e equilibrada, como é o deputado federal Mauro Mariani de Santa Catarina, o deputado Daniel Vilela do Goiás. Enfim, não existe um nome que eu esteja defendendo, nem o meu ou de qualquer pessoa. Como que isso foi visto em relação aos outros deputados do PMDB, senadores? O que o senhor vai fazer de concreto para que Romero Jucá deixe a presidência do partido? A grande maioria concorda. É preciso de diálogo, até porque o mandato é dele, o mandato de presidente em exercício, porque ele é um presidente interino. O presidente titular é o presidente da República, que está licenciado porque está hoje presidindo o país. A decisão é dele também, a decisão é dos membros da executiva e do próprio diretório. A grande maioria dos parlamentares defende a saída do Jucá exatamente pelos mesmos motivos que eu defendo. Ano que vem tem eleição. Nós precisamos do partido estruturado em todo o Brasil para eleger uma grande bancada de deputados federais. Esse trabalho não está sendo feito. O presidente do partido, ele faz a gestão do partido, tanto política quanto administrativa, de dentro do seu gabinete de senador. Tem uma coisa o senador Romero Jucá, outra coisa o líder do governo Romero Jucá e outra coisa o Romero Jucá, presidente do partido. Tem muitas atribuições. E nesse momento poderia buscar um outro nome, em conjunto com a bancada do PMDB, para assumir essa atribuição. Isso não causou conflitos internos dentro da bancada do PMDB, essa discussão da saída do Romero Jucá? Não, a bancada do PMDB, talvez muitos não assinem um manifesto, um documento, não se envolvam diretamente, não denunciem, porque o senador Jucá tem muita força, muito poder dentro do próprio governo. Muitos talvez não tenham feito esse enfrentamento aberto por receio de qualquer tipo de retaliação. Mas eu não ouvi de nenhuma pessoa, a não ser aqueles que querem abafar um pouco esse debate por conta dos projetos do governo, e até aí eu até concordo, mas a grande maioria também pensa como eu. Quando se fala no envolvimento do PMDB, principalmente nessas denúncias da Lava Jato, não é apenas o senador Romero Jucá que está na lista, são muitos deputados, também governadores, ex-governadores, senadores. Como resolver esse impasse com o partido? Não adianta tirar apenas o Romero Jucá. Nós temos que colocar alguém que não esteja envolvida, uma pessoa que não esteja envolvida diretamente nesses escândalos de corrupção. Porque você pode perceber que nós estamos vivendo um momento crítico no país em que a classe política está desmoralizada e muita coisa gira em torno do financiamento de campanha. Eu não diria que tudo é financiamento de campanha. Existe propina e acertos que aconteceram no passado até pelo interesse de enriquecimento de algumas pessoas que estão na política. Mas eu entendo que a grande maioria são pessoas que receberam patrocínios nas campanhas eleitorais. E será necessário se fazer um debate na reforma política eleitoral sobre o financiamento de campanha. Nós estamos chegando num momento crítico e o PMDB tem que ser protagonista nessa decisão. Da mesma forma que você me questionou se eu tinha interesse de assumir a presidência do partido e por isso estava fazendo
o movimento pela saída do Romero Jucá, uma pessoa que está sendo investigada na Lava Jato também pode receber os mesmos questionamentos da sociedade com relação à discussão do debate sobre o financiamento público ao se posicionar em nome do PMDB. E como é que o PMDB encara o envolvimento do próprio presidente Michel Temer em denúncias da Lava Jato? Não é o envolvimento do presidente Michel Temer, é o envolvimento de todos os partidos, é o envolvimento de muita gente que está afiliada em outros partidos também. É evidente que isso gera um desgaste para o governo, mas é o presidente que tem que se posicionar e fazer a sua defesa. Eu estou falando, quando falo do Jucá e quando falo do PMDB, é do partido, que não governa. Quem governa é o presidente da República. O partido até elege, mas ele não trata diretamente de todos os assuntos ligados ao governo. Pelo contrário, eu defendo a independência do PMDB em uma discussão programática, porque o PMDB também não pode ser um instrumento de chantagem com relação a qualquer governo. Na semana passada, o líder do PMDB no Senado, o senador Renan Calheiros, disse que, na verdade, quem está governando o país é o Cunha, de lá da cadeia, mandando no Temer. Isso realmente está acontecendo? O Temer recebe essa influência de Eduardo Cunha? A relação entre o Renan Calheiros e o governo tem que ser tratada pelo Renan Calheiros e pelo governo. Eu não posso me envolver ou opinar sobre essa relação. Quem tem que discutir isso é o governo e o senador Renan Calheiros. Deputado, tem mais uma denúncia envolvendo o PMDB, dessa vez na Operação Carne Fraca, que foi deflagrada na manhã de ontem pela Polícia Federal e investiga a venda ilegal de carnes. Dessa vez também foi citado um assessor seu que trabalha no seu gabinete, o Euler Martins. Ele é um dos alvos da Operação Carne Fraca. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele foi surpreendido com a Polícia Federal hoje de manhã, foi conduzido pela Polícia Federal, é meu assessor. Eu também fui surpreendido com a notícia, mas pelas informações que eu recebi, não foram muitas, foram as informações que saíram na imprensa, que ele foi levado para prestar um depoimento como testemunha no caso, que existiam indícios de uma ligação dele com alguns fiscais, com gente ligada a gente do Ministério da Agricultura do Paraná e também a nível nacional, pelo que eu entendi. Não vejo nada demais nessa relação que se estabelece entre o mandato parlamentar, o meu assessor e essas pessoas, assim como nós somos procurados diversas vezes também para atender demandas relacionadas ao nosso Estado. E o setor produtivo, a agricultura, é muito forte e nos procura também. Mas não vejo nenhum problema nessa condução. Ele prestou o seu depoimento e está à disposição da Justiça e da Polícia Federal. Outros nomes do PMDB também apareceram nessa Operação Carne Fraca, como o exemplo do ministro da Justiça, Osmar Serraglio, que é do PMDB aqui do Paraná. Ele teria sido pego em um grampo nessa operação. Também tem denúncias envolvendo assessores do deputado Sérgio Souza, que também é do PMDB aqui do estado. Ou seja, é claro que a corrupção existe em todos os partidos, mas para o PMDB a situação parece que está cada vez pior, deputado. Infelizmente, né? É algo que a gente não pode... Aí todo mundo está sujeito a isso. Eu tomo muito cuidado com os meus assessores, com quem trabalha no meu gabinete, mas isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer deputado, com ministro, qualquer pessoa. Agora, nós precisamos responder, né, às acusações que têm sido feitas, porque interpretações equivocadas vão surgir na imprensa com certeza. Mas não posso falar por outros deputados, e muito menos pelo ministro da Justiça. Infelizmente isso pega mal mesmo, mas é algo que aconteceu e agora a gente tem que superar. Nós tivemos uma entrevista na semana passada aqui na Rádio T com o senador Roberto Requião, que é o presidente do PMDB no Paraná. Ele tem, pelo menos, feito discursos contrários a tudo isso. Foi contrário, inclusive, ao impeachment. E durante a entrevista nós questionávamos a diferença do posicionamento do senador e do senhor, que é sobrinho do senador Requião. Ele até disse que o senhor estaria errado na forma como votou em relação ao impeachment, em relação à PEC, em alguns posicionamentos. Como contornar isso sendo os dois do mesmo partido e ainda o senhor sobrinho do senador Roberto Requião? Você sabe que eu faço um esforço muito grande para que meu filho torça para o Atlético Paranaense, que a mãe dele torce para o Coxa. Eu não posso obrigar o meu filho a se posicionar exatamente como eu me posiciono. Podemos fazer o debate, da mesma forma
que ele acha que eu errei em algumas coisas, eu também posso considerar que alguns posicionamentos do senador também foram equivocados. Cabe a liberdade de se discutir isso internamente com franqueza e que esse debate seja democrático, tanto dentro quanto fora do partido. Posso lá na frente entender que me equivoquei em alguns posicionamentos, assim como ele também pode fazer a mesma reflexão. Essa aproximação do PMDB do Paraná com o Partido dos Trabalhadores nunca nos rendeu muitos frutos, do ponto de vista eleitoral, inclusive, porque nós nunca fizemos aqui no Paraná uma aliança formal com o PT. A aliança formal que nós fizemos foi quando nós apoiamos um candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Curitiba, quando nós apoiamos o candidato do Partido dos Trabalhadores em Ponta Grossa. Mas nunca houve uma aliança formal do PT, por exemplo, nas candidaturas do Requião ao governo do Estado, por exemplo. Houve uma aliança formal, uma grande aliança de apoio ao Osmar Dias. E era um grupo e o senador Requião estava na chapa. E foi naquele momento traído duramente pela senadora Gleisi Hoffmann, que era o segundo nome da chapa, que dobrou com o senador Roberto Requião, mas também dobrou com o senador, o candidato ao Senado, Ricardo Barros, com o candidato ao Senado Gustavo Fruit, e que se aliou a pessoas que nos traíram, inclusive, nosso partido, como é o caso do ex-governador Orlando Pessutti. Portanto, eu entendo que o equívoco nessa aproximação com o Partido dos Trabalhadores, e cabe a mim defendê-lo, dizer que pela coerência e pelas suas convicções, ele não está se aproximando do Partido dos Trabalhadores, mas ao mesmo tempo tem feito algumas reuniões com pessoas que durante muito tempo traíram o senador. Mas eu acho que ele deve fazer essa reflexão e, ao mesmo tempo em que recebo críticas, também faço as minhas. Isso é democracia, inclusive dentro de casa. O senhor faz parte também da executiva estadual do PMDB, o senhor chegou a pedir afastamento, como é que está o seu relacionamento? Não, eu me licenciei do PMDB para poder me dedicar mais com relação à atividade política de Brasília. São muitas comissões que eu vou participar, projetos que eu gostaria de relatar, projetos dos quais eu sou autor e gostaria de aprovar. Nós estamos num ano decisivo, terceiro ano de mandato, é um ano que exige muito dos parlamentares a dedicação em Brasília. E as reuniões da Executiva Estadual são semanais e é um momento em que eu posso me ausentar um pouco, porque nós não estamos vivendo um momento de eleições municipais, em que eu preciso me dedicar em cada município do estado com relação a alianças que estão sendo formadas, que são formadas pelo nosso partido com outros partidos também. Nesta semana, deputado, a população foi às ruas, diversas categorias foram às ruas protestar contra a reforma da Previdência. Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? O senhor vai votar contra da forma como está? Acha que esse projeto pode ser adequado ou vai passar como um tratoraço no plenário? Eu sou contra essa proposta de reforma de Previdência. Eu acho que nós podemos evoluir em uma proposta justa e tecnicamente boa para o país. Sem o fator previdenciário, nós vamos daqui a 10, 15 anos discutir uma nova proposta com uma nova idade mínima. É preciso fazer um debate técnico, sem demagogia e politicagem, em que as pessoas lúcidas precisam se reunir para aprovar uma proposta de previdência, de reforma de previdência. Eu sou a favor de uma reforma, mas não dessa proposta que está aí. Se fosse hoje a votação, votaria não. O senhor diz que hoje é contrário a essa reforma da Previdência, da forma como está sendo apresentado, porém o PMDB faz parte da bancada de apoio ao governo. Já fechou questão em outras situações que são importantes, como o caso da PEC, dos gastos, e se fechar em questão novamente, aí o senhor vai ter que votar a favor da reforma da Previdência? Pelas indicações que nós temos recebido, o partido não sinalizou o fechamento de questão. Nós estamos vivendo um momento de discussão interna. Agora, se vai discutir fechamento de questão, e daí eu vou votar a favor, eu vou ter que esperar primeiro que essa discussão aconteça e, de fato, haja o fechamento de questão, antes de me antecipar e colocar uma posição que é muito subjetiva. E como que ficou o clima nessa semana na Câmara Federal, principalmente pelo nome do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, ter sido citado, aparecer na lista de Janot?
aos poucos esses nomes vão aparecendo, né, em conta gotas, alguns nomes vazam aqui, ali. É difícil da gente fazer uma análise do que aconteceu. As sessões foram até tarde, mas elas terminaram mesmo antes do vazamento de informações das delações premiadas. Claro que as pessoas já esperavam que isso acontecesse, principalmente aquelas que já sabiam que estavam, de alguma forma... A pergunta é quem não está na lista, né? Não, tem muita gente que não está na lista, mas tem muita gente que está na lista, né? A maioria está na lista, então, deputado, a maioria não está? Não posso te dizer. Os nomes que eu conheço são os nomes que eu vi na lista que foi divulgada. Como o senhor disse no começo da entrevista, que não é só o PMDB, são diversos partidos, inclusive o nome do próprio governador do Paraná, o governador Beto Richa, que é do PSDB, além de outras investigações, ele já responde, ele já é réu na Operação Publicano, que investiga desvios na Receita, também tem investigações em cima do governo do estado na Operação Quadro Negro, que apura desvios de verbas da educação, e agora o nome do governador do Paraná também nessa lista da Lava Jato, deputado. Acabei de fazer uma nota exatamente sobre isso. Existe uma expectativa de muita gente de um posicionamento agressivo, de um ataque meu com relação ao envolvimento do governador na Lava Jato. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não faço política em cima do desastre alheio. Eu acho que é um momento muito triste que nós estamos vivendo. Eu estou visitando escolas em todo o estado do Paraná e fazendo um trabalho em cima de escolas fraudadas na Operação Quadro Negro, para que esse dinheiro seja devolvido para os jovens estudantes, crianças que estudam em escolas em situação assim, de estrutura deteriorada, com goteiras, salas de aula que estão inchadas de alunos. Nós estamos falando aí de mais de 40 mil crianças, né, que dependiam dessas novas escolas. Para que o dinheiro seja devolvido, defendo as operações, o combate à corrupção, vou denunciar os desvios, mas eu não faço política fazendo demagogia em cima do desastre alheio. Eu confio na justiça, que vai julgar o governador Beto Richa na Operação Publicano, na Operação Quadro Negro e agora também na Operação Lava Jato. Nós estamos conversando com o deputado federal João Arruda, do PMDB, aqui do Paraná, e no próximo ano já teremos eleições. Eleições que vão escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. O tempo passa rápido, daqui a pouco as eleições já estão aí. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: devido a tantos escândalos de corrupção, principalmente a Operação Lava Jato, o que esperar da postura dos eleitores, deputado? O senhor acredita que teremos uma mudança? Acho que muita coisa vai mudar em cima de uma nova proposta de reforma política eleitoral que vai ser debatida no Congresso. Mas dessa vez vai acontecer reforma política? Porque da última vez não foi nem mesmo um puxadinho. Acho que a Lava Jato e os escândalos de corrupção, as decisões do STF, estão impulsionando uma decisão firme do Congresso com relação a uma reforma eleitoral. E daí nós poderemos ter grandes mudanças. Isso deve acontecer até outubro, senão não vai valer para o ano que vem. Então temos que aguardar o debate, defender as nossas teses no Congresso Nacional e também analisar a política à distância, que é muito dinâmica e muita coisa pode mudar todos os dias, em questão de horas. Nós conversamos com o deputado federal João Arruda, do PMDB aqui do Paraná. Agradecemos a participação aqui no nosso TNews. Deputado, tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a você. Obrigado, Marelli, e a todos os seus ouvintes da Rádio T. E o nosso TNews estadual fica por aqui. Bom dia. TNews.